Boa noite. Eu sou enfermeiro há alguns anos e já vi muitas coisas trabalhando no turno da noite em um hospital. Coisas que a maioria das pessoas não acreditaria. A noite no hospital tem uma energia diferente, quase como se o ar ficasse mais pesado. As luzes são mais fracas, os corredores mais silenciosos, e parece que o tempo passa de forma estranha. Mas nada do que eu já tinha vivido se compara ao que aconteceu naquela noite específica. Era uma quarta-feira, e eu estava trabalhando na ala de cuidados paliativos, onde ficam os pacientes terminais. Não vou mentir, esse setor sempre me deixou desconfortável, principalmente à noite. O silêncio era quase insuportável, interrompido apenas pelo som de monitores cardíacos e o ocasional choro abafado de um parente na sala de visitas. Naquela noite, por volta das 2 da manhã, a ala estava especialmente tranquila. Os outros enfermeiros estavam ocupados com seus próprios afazeres, então eu fazia minhas rondas sozinho. Passei pelos quartos, verificando os pacientes e os monitores. Tudo parecia estar em ordem. Foi quando cheguei ao quarto 209. O paciente que estava ali, o Sr. Alberto, era um senhor idoso que estava em coma há semanas. Não tinha família, e sua condição era tão crítica que todos esperavam que ele não durasse muito tempo. Quando entrei no quarto dele para checar os sinais vitais, a primeira coisa que notei foi que o monitor cardíaco estava desligado. Estranho, porque eu tinha certeza que estava funcionando quando fiz a ronda anterior. Verifiquei os cabos, mas tudo parecia normal, exceto pelo fato de o aparelho estar completamente apagado. Senti um calafrio correr pela minha espinha. Estava sozinho ali. O único som no quarto era o sutil zumbido do ar-condicionado. Respirei fundo, tentando não entrar em pânico. Liguei o monitor novamente e ele voltou a funcionar, exibindo os batimentos cardíacos fracos, mas ainda presentes, do Sr. Alberto. Estava tudo normal, ou pelo menos parecia. Quando me virei para sair do quarto, ouvi um som que me paralisou. "Você está aí?" A voz era fraca, rouca, quase um sussurro. Parecia vir da cama do Sr. Alberto. Meu coração parou por um segundo. Não podia ser ele. O homem estava em coma há semanas. Lentamente virei meu olhar para a cama, e ali, parado, olhando diretamente para mim, estava o Sr. Alberto. Seus olhos estavam abertos, mas algo estava muito errado. Seu olhar estava vazio, distante, e sua pele tinha uma palidez que parecia além de normal, como se estivesse seca. "Você está aí?" ele repetiu, agora com a voz um pouco mais firme, mas sem emoção alguma. Tentei me acalmar, pensando que talvez ele tivesse saído do coma. Algo improvável, mas possível. Decidi me aproximar. Minhas mãos tremiam enquanto eu pegava o prontuário para verificar sua condição. "Sr. Alberto", falei quase num sussurro. "O senhor pode me ouvir?" Ele continuou me encarando, sem responder diretamente à minha pergunta. Seus olhos estavam fixos em mim, e o silêncio no quarto era opressor. Quando eu estava prestes a chamar alguém para me ajudar, ele falou de novo, mas suas palavras foram o que realmente me fez congelar. "Ele está vindo." "Quem?" perguntei com a voz tremendo. "Quem está vindo?" Ele não respondeu. Em vez disso, sua cabeça lentamente se virou em direção à porta do quarto, como se estivesse esperando que alguém entrasse. Eu segui seu olhar, mas não havia nada ali. Apenas a porta entreaberta e o corredor vazio e mal iluminado. No entanto, o ar na sala pareceu mudar. Ficou mais pesado, mais frio, e um cheiro estranho, como de algo apodrecido, começou a preencher o ambiente. Foi então que o monitor cardíaco começou a apitar. Os sinais vitais do Sr. Alberto estavam despencando rapidamente. Me aproximei da cama para tentar entender o que estava acontecendo, mas antes que eu pudesse fazer qualquer coisa, ele agarrou meu braço com uma força que eu nunca imaginei que um homem naquela condição pudesse ter. "Ele está aqui!" ele disse com os olhos arregalados, agora cheios de terror. Olhei para a porta de novo, o coração batendo descontroladamente no peito. E então eu vi. Algo, uma sombra alta e disforme, estava parado na porta. Não sei explicar exatamente o que era, porque não tinha uma forma clara. Era como uma mancha de escuridão que parecia absorver a pouca luz do corredor. Não havia olhos nem rosto, mas eu podia sentir que estava me observando.
O senhor Alberto soltou um grito estrangulado e, de repente, o monitor cardíaco mostrou uma linha reta. Ele tinha partido. O quarto ficou em um silêncio mortal, exceto pelo som contínuo do bip do monitor, indicando que ele estava morto. A sombra na porta não se moveu, mas parecia me observar ainda. Sem pensar duas vezes, recuei rapidamente, saindo do quarto e fechando a porta atrás de mim. Quando olhei novamente para o monitor no posto de enfermagem, o quarto 209 estava vazio. A câmera de segurança mostrava apenas a cama e os aparelhos. Nada daquela sombra. Chamei o médico para verificar o corpo, mas não mencionei nada sobre o que eu tinha visto ou ouvido. Quem acreditaria em mim? Só o que foi registrado oficialmente foi que o senhor Alberto faleceu naquela noite às 3h47 da manhã. Depois daquele turno, pedi para nunca mais ser escalado para a ala de cuidados paliativos. Não contei a ninguém o que aconteceu, mas desde aquela noite, sempre que passo por corredores vazios à noite, sinto a mesma presença me observando. Aquele quarto, aquele corredor, nunca mais fui o mesmo. Eu sou enfermeira há mais de 10 anos e posso te dizer, já vi de tudo. Trabalhei em hospitais grandes, postos de saúde, e agora estou num hospital pequeno numa cidade do interior de Minas Gerais. Aqui as coisas são mais tranquilas, pelo menos na maior parte do tempo. A gente conhece quase todo mundo, sabe quem são os pacientes e seus familiares. É bem diferente daquela correria das grandes cidades. Mas teve uma noite que eu nunca mais vou esquecer. Era uma quinta-feira, e eu estava de plantão no turno da noite. No hospital, durante a madrugada, o silêncio é quase total. Só se ouve o som dos respiradores, alguns gemidos de dor dos pacientes mais velhos e o barulho dos sapatos nas paredes de azulejo. Naquela noite tínhamos poucos internados e a maioria já estava dormindo. Estava tudo tão calmo que a gente só ficava de olho nos monitores e fazia as checagens rotineiras. Por volta das 2h30 da manhã, fui verificar o corredor da ala mais antiga do hospital, onde ficam os quartos dos pacientes de longa permanência. Aquele corredor é diferente do resto do hospital. As paredes são mais estreitas, o chão é de um azulejo velho e as luzes parecem mais fracas, sabe? Sempre me dava uma sensação esquisita passar por ali. Dizem que o hospital foi construído em cima de uma fazenda que existia aqui antes, mas nunca fui muito de acreditar nessas histórias. Quando cheguei lá, vi que a porta do quarto 22 estava aberta. Estranhei, porque eu mesma tinha fechado todas as portas na ronda anterior, mas achei que algum colega de plantão podia ter esquecido. Decidi entrar para conferir, até porque aquele quarto em particular estava vazio havia dias, nenhum paciente ali. Assim que entrei, senti o ar mais pesado, como se a temperatura tivesse caído de repente. Não dei muita bola e fui verificar as janelas, pensando que talvez tivesse algum vento estranho entrando, mas estavam todas fechadas. Foi então que notei que a cama estava desarrumada, como se alguém tivesse acabado de sair dela. Na mesma hora, ouvi um barulho suave, quase imperceptível vindo do corredor. Era como o som de passos leves, arrastados, mas quando olhei pelo corredor, não vi ninguém. Eu fiquei parada na porta, escutando. Os passos pareciam cada vez mais próximos, mas o corredor estava vazio. Aquela sensação de estar sendo observada tomou conta de mim, mas segui com a ronda. Quando voltei à enfermaria, decidi perguntar para minha colega, a Carla, se ela tinha passado pelo quarto 22. Ela me olhou com uma expressão meio confusa e disse que não. Foi aí que me lembrei de uma história que o pessoal mais antigo do hospital contava, sobre uma paciente que tinha ficado internada nesse mesmo quarto anos atrás. Essa mulher, Dona Geralda, era idosa e estava muito debilitada quando foi internada. Ela ficou ali por meses e ninguém da família vinha visitá-la. Aos poucos foi piorando e um dia ela simplesmente faleceu, sozinha, no meio da madrugada. Desde então, alguns enfermeiros dizem que já ouviram barulhos estranhos vindo daquele quarto, ou viram sombras nos corredores. Mas, como sempre, ninguém leva muito a sério essas coisas. Até acontecer com você. Depois dessa conversa, continuei meu turno.
mas não conseguia parar de pensar no quarto 22. Faltava pouco para eu dar mais uma volta, e quando chegou a hora da última ronda da noite, resolvi passar lá de novo. Dessa vez tomei coragem e entrei. A cama estava feita. Tudo parecia normal, exceto por uma coisa. O espelho da pia estava todo embaçado, como se alguém tivesse acabado de tomar banho quente ali, o que era impossível, já que o quarto estava desocupado. Nesse momento comecei a sentir aquele arrepio estranho de novo, e foi quando ouvi uma voz, bem baixinha, quase como um sussurro: "Me ajuda." O medo me paralisou por um segundo e meu coração começou a bater forte. Olhei ao redor, mas não tinha ninguém. A voz parecia vir de dentro do quarto, mas era impossível. Voltei rápido para a enfermaria, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Olhei para a Carla, mas não disse nada. Eu não queria parecer louca, sabe? Depois disso, comecei a evitar passar pelo quarto 22 durante a noite. Até que, um mês depois, um novo paciente foi internado lá. O Sr. Joaquim, um senhor de idade, que estava ali para se recuperar de uma cirurgia. Logo na primeira noite, ele me chamou logo cedo, por volta das 3 da manhã, dizendo que não conseguia dormir porque tinha uma mulher deitada na cama ao lado da dele. Só que aquele quarto é individual. Naquela noite, ele foi transferido para outro quarto, depois de insistir que a mulher não o deixava dormir. Desde então, o quarto 22 permanece vazio a maior parte do tempo. Sempre que alguém pergunta, a gente só diz que está sendo preparado para novos pacientes. Mas a verdade é que ninguém mais quer dormir lá. E, sinceramente, eu também prefiro assim. Eu sou enfermeira em um hospital de grande porte e já vi muitas coisas estranhas durante meu tempo aqui. Mas uma noite em particular me marcou de uma forma que eu nunca vou esquecer. Era uma sexta-feira à noite e o hospital estava relativamente calmo. Estava de plantão na ala de internação, com apenas alguns pacientes. O ambiente tinha aquele cheiro característico de álcool e desinfetante, e as luzes fluorescentes do corredor pareciam mais frias e duras do que o normal. Por volta da 1h da manhã, recebi um chamado para atender uma paciente no quarto 315. Era a Dona Cleusa, uma idosa de 82 anos, que estava internada devido a complicações respiratórias. Ela sempre foi uma mulher forte, mas naquela noite parecia estar mais frágil do que nunca. Quando entrei no quarto, notei que a televisão estava ligada, mas a imagem estava congelada em um filme de terror. A Dona Cleusa estava com os olhos arregalados, olhando fixamente para a tela, mas não parecia estar prestando atenção ao filme. "Boa noite, Dona Cleusa. Como a senhora está se sentindo?" Perguntei, tentando quebrar o gelo. Mas ela não respondeu. Continuou a olhar para a TV, com um olhar vazio. "Dona Cleusa?" Chamei novamente. Foi então que ela virou lentamente a cabeça para mim, e o que vi me deixou arrepiada. Ela sussurrou: "Ela está aqui." Meu coração disparou. "Quem está aqui, Dona Cleusa?" Perguntei, tentando manter a calma. A resposta dela me pegou de surpresa. "A mulher da TV, ela quer me levar." Eu olhei para a tela, mas não vi nada de diferente. O filme de terror continuava, mas a expressão da Dona Cleusa era de puro medo. "Dona Cleusa, isso é só um filme. Não se preocupe, estou aqui com a senhora," eu disse, tentando confortá-la. Mas ela continuava a olhar para a TV, os olhos fixos, como se estivesse vendo algo que eu não conseguia. Decidi que precisava distraí-la. Fui até a mesa dela e liguei a rádio, colocando uma música suave. "Olha, Dona Cleusa, vamos ouvir uma música. A senhora gosta de música?" Perguntei. Ela virou a cabeça lentamente e por um breve momento pareceu relaxar. "Sim, eu gosto," respondeu com um sussurro. No entanto, à medida que a música tocava, ouvi um barulho estranho vindo do corredor, como se algo estivesse sendo arrastado. Fui até a porta para conferir, mas não vi ninguém. O corredor estava vazio, apenas a luz da enfermaria piscando vagamente. Isso me deixou inquieta, mas voltei para o quarto. Dona Cleusa estava novamente em silêncio, e a expressão dela havia mudado. "Ela está mais perto agora," disse,
com um tom de voz ainda mais baixo. Ela quer me levar com ela. Não consegui evitar o calafrio que percorreu minha espinha. Dona Cleusa, isso não é real. É apenas a medicação fazendo efeito, tentei convencê-la. Mas naquele momento a televisão começou a ficar fora de sintonia, a imagem tremendo. Olhei para a tela e vi a silhueta de uma mulher. Era uma figura indistinta, mas parecia que ela estava me observando. Meu estômago se revirou e eu me forcei a desviar o olhar. Ela está me chamando, disse Dona Cleusa com uma voz quase sonolenta. Ela quer que eu vá. Fui até a cama e segurei a mão dela. Dona Cleusa, a senhora não precisa ir a lugar nenhum. Estou aqui com a senhora. Mas de repente, ela começou a rir. Não era uma risada normal, era algo quase macabro. Ela já me levou. Agora sou dela. As luzes começaram a piscar e o som da rádio se distorceu. Um frio cortante tomou conta do quarto, como se alguém tivesse aberto uma janela em pleno inverno. No meio da confusão, a porta do quarto se abriu lentamente e um enfermeiro entrou. Ele olhou para nós com uma expressão de espanto. O que está acontecendo aqui? Ele se aproximou da Dona Cleusa e perguntou se ela estava bem. Ela apenas sorriu, um sorriso que não era dela. No instante seguinte, a televisão desligou sozinha e o quarto ficou em um silêncio absoluto. A Dona Cleusa olhou para mim com uma expressão serena, como se tivesse encontrado paz. Obrigada, querida, ela sussurrou. E antes que eu pudesse responder, a munição cardíaca começou a apitar. A Dona Cleusa teve uma parada cardíaca. Fui tomada pelo pânico, mas a equipe do enfermeiro agiu rapidamente. Eles tentaram reanimá-la, mas quando olhei para o rosto dela pela última vez, notei que havia um brilho em seus olhos, como se ela estivesse olhando para algo além de nós. Após alguns minutos que pareceram horas, a equipe finalmente parou. O silêncio na sala era ensurdecedor. O enfermeiro virou-se para mim e disse com um olhar pesado. Ela se foi. Nunca mais consegui olhar para a televisão da mesma forma. A história de Dona Cleusa e aquela noite maluca ficou comigo. Às vezes, à noite, ainda ouço sua voz sussurrando que ela está aqui. E mesmo sem saber se era só a mente dela ou algo mais, não consigo evitar o arrepio que percorre minha coluna sempre que o assunto vem à tona. Vocês podem me chamar de Fábio. Sou enfermeiro em um hospital de referência em um grande centro urbano, e a rotina na emergência pode ser intensa. As noites são especialmente movimentadas, e é nesse contexto que ocorreu uma das experiências mais perturbadoras que já vivi. Era uma segunda-feira e meu turno começou às 19 horas. A equipe estava animada porque as previsões indicavam que a noite seria tranquila. Mas logo depois das 20 horas, um acidente de trânsito envolvendo um ônibus chegou à emergência, trazendo várias vítimas. A sala de atendimento ficou lotada e o caos se instalou. Estava tudo corrido, mas a equipe se organizou rapidamente para dar conta da situação. No meio da confusão, recebi um chamado para avaliar um jovem chamado Lucas, que estava inconsciente após a batida. Ele parecia ter sofrido ferimentos graves e imediatamente começamos a trabalhar para estabilizá-lo. Enquanto o médico realizava os procedimentos, eu fiquei ao lado, verificando os sinais vitais e aplicando oxigênio. Após algumas horas, a equipe conseguiu estabilizar Lucas, mas ele ainda estava em estado crítico. Enquanto monitorava os equipamentos, algo começou a me incomodar. Em um canto da sala de emergência, havia uma mulher de aparência pálida e esquelética. Ela estava em silêncio, olhando fixamente para Lucas. Não parecia uma familiar, mas estava vestida de maneira simples e estava agachada em um canto, como se estivesse esperando algo. Tentei ignorar, pensando que poderia ser apenas uma visitante que tinha passado mal, mas a presença dela começou a me deixar inquieto. A mulher não se movia e seus olhos eram tão vazios que eu sentia um calafrio ao olhá-los. Resolvi perguntar se ela estava bem, mas quando me aproximei, percebi que não havia nada de humano em sua expressão. Ela apenas balançou a cabeça lentamente
e continuou olhando para Lucas. Como eu não consegui tirar a mulher da minha mente, pedi para que um colega verificasse se ela precisava de ajuda. Fui para o fundo da sala, onde os outros pacientes estavam sendo atendidos, e pedi a um dos médicos para dar uma olhada nela. Quando ele se aproximou, a mulher desapareceu. Não havia vestígios dela em lugar algum, como se nunca tivesse estado ali. Confesso que fiquei aliviado, mas a sensação de desconforto não passou. Voltei a me concentrar no Lucas, mas, à medida que a noite avançava, cada vez que olhava para o canto da sala, me lembrava daquela mulher. Minha mente começava a divagar, imaginando que poderia haver algo errado com o que estava acontecendo. Cerca de 2 horas depois, enquanto estávamos monitorando os pacientes e atendendo às novas chegadas, o alarme do monitor de Lucas começou a apitar freneticamente. Corri até ele e percebi que seus sinais vitais estavam se deteriorando rapidamente. A equipe imediatamente se mobilizou e o médico começou a reanimá-lo. Enquanto estávamos envolvidos na ressuscitação, olhei para o canto da sala novamente e, para meu horror, a mulher estava lá novamente, agora mais próxima, observando tudo com um sorriso enigmático no rosto. Ela parecia quase satisfeita com a cena à minha frente. Um frio percorreu minha espinha. Era como se ela estivesse absorvendo a dor e o desespero daquelas pessoas ao nosso redor. O esforço de reanimação continuou, mas Lucas não respondeu. Ele se foi. Naquele momento, um grito de desespero ecoou na sala, e eu não sabia se vinha da equipe ou da família que havia sido chamada. Eu olhei mais uma vez para o canto da sala, mas a mulher tinha desaparecido de novo, como se nunca tivesse estado ali. Após tudo, fiquei pensando sobre o que aconteceu naquela noite. Conversei com alguns colegas, mas ninguém havia visto a mulher, e a história do hospital não contava nada sobre ela. O clima pesado daquela experiência me deixou inquieto e não consegui deixar de pensar se a presença dela estava relacionada ao falecimento de Lucas. Até hoje, não tenho certeza do que aconteceu naquela noite. O hospital é um lugar onde a vida e a morte se encontram constantemente. E talvez a mulher fosse um símbolo desse ciclo, ou apenas um produto da minha imaginação em um momento de estresse. Mas desde aquela noite, sempre que entro na emergência, fico atento a qualquer sombra que se mova no canto do meu campo de visão, esperando que a mulher não apareça novamente. Nunca fui uma pessoa que acreditasse em fantasmas ou coisas do tipo, mas o que aconteceu naquela noite mudou minha perspectiva para sempre. Meu nome é Ana e sou enfermeira em um hospital de campanha que foi montado em uma pequena cidade no interior do Brasil. Estávamos lidando com uma epidemia de dengue e a pressão era intensa, mas o que mais me marcou não foram as doenças que eu vi, mas sim a experiência aterrorizante que vivi. Era uma noite quente de fevereiro, e o plantão estava tranquilo, pelo menos até aquele momento. As luzes fluorescentes do hospital piscavam levemente, criando sombras dançantes nos corredores. O cheiro de desinfetante e álcool pairava no ar, misturado com o som contínuo dos monitores e o leve murmúrio de conversas entre os colegas. Eu estava na ala de observação, onde os pacientes eram monitorados antes de serem transferidos para os leitos de internação. Por volta das 2 da manhã, uma paciente, Dona Rita, uma senhora de 78 anos, foi trazida para a observação. Ela estava desidratada e confusa, e sua filha, que a acompanhava, estava visivelmente abalada. Enquanto a equipe preparava as medicações, conversei com Dona Rita tentando acalmá-la. A voz dela era suave, mas seu olhar estava perdido. A cada palavra que eu dizia, ela parecia mais distante, como se estivesse em outro lugar. Assim que terminamos os primeiros cuidados, a filha da Dona Rita decidiu que precisava ir ao banheiro. Eu ofereci para chamar uma colega para ficar de olho nela enquanto a filha se afastava. O momento de tranquilidade durou pouco, pois logo que a filha saiu, a Dona Rita começou a murmurar, como se estivesse falando sozinha. A princípio pensei que era apenas o efeito da desidratação, mas à medida que me aproximei, pude ouvir palavras desconexas. Eles estão vindo. Não posso ficar.
Ela não pode me levar. Fui até ela segurando sua mão. Dona Rita, quem está vindo? O que a senhora quer dizer? A resposta dela me fez gelar o sangue. Ela está aqui. A mulher de vestido branco está aqui comigo. Dona Rita olhou para o canto do quarto, os olhos arregalados de medo. Eu olhei na mesma direção, mas não vi nada. O canto estava escuro e as luzes tremulavam levemente. Não se preocupe, Dona Rita, estou aqui com você. Não há ninguém aqui, eu disse, tentando acalmá-la. Mas de repente a temperatura do quarto pareceu cair. O ar ficou denso e pesado e um vento frio atravessou o espaço, fazendo os papéis na mesa balançarem. A Dona Rita começou a chorar, dizendo que a mulher estava chamando por ela. Ela quer que eu vá, eu não posso deixar minha filha, implorou. A situação ficou tão tensa que chamei a equipe para ajudar. Quando eles chegaram, a Dona Rita estava em um estado de agitação total. A enfermeira que estava comigo tentou examiná-la, mas a Dona Rita se debatou, gritando que a mulher estava se aproximando. Foi então que percebi que havia algo realmente errado. Enquanto tentávamos estabilizá-la, ouvi um sussurro quase imperceptível, mas tão próximo que senti o frio na nuca. Vá embora, ela é minha. Uma sombra pareceu passar pelo canto do meu olho, mas quando me virei, não havia nada. A sala estava cheia de colegas, mas a sensação de que estávamos sendo observados era inegável. Finalmente, conseguimos sedar Dona Rita, e a equipe começou a discutir o que poderia estar causando sua agitação. A filha dela voltou nesse momento pálida e preocupada. Eu me senti mal ao ver a angustiada expressão dela. Quando ela perguntou se a mãe estava bem, eu não conseguia encontrar as palavras certas para confortá-la. A noite se arrastou, e o resto do turno foi marcado por uma inquietação estranha. Eu não conseguia parar de pensar na mulher de vestido branco que Dona Rita havia mencionado. O tempo todo sentia que alguém me observava, uma presença que não podia ver, mas que parecia estar à espreita. Quando finalmente o sol começou a nascer e as primeiras luzes do dia entraram pela janela, a sensação de terror começou a se dissipar. A Dona Rita havia sido transferida para a internação, e eu pensei que tudo havia acabado. Mas, ainda assim, uma sensação de mal-estar me acompanhou. Na manhã seguinte, a equipe de enfermeiros comentou que Dona Rita havia falecido durante a noite. O que me deixou em choque foi quando a filha dela veio até mim, com lágrimas nos olhos, e me disse que a mãe sempre falava sobre uma mulher de vestido branco que aparecia em suas visões nos últimos dias. Ela dizia que essa mulher queria levá-la embora, a filha disse, enquanto o peso da dor a consumia. Desde aquele dia, o hospital passou a ser diferente para mim. Cada vez que entro na ala de observação, a lembrança da Dona Rita me vem à mente. A mulher de vestido branco nunca mais foi vista, mas, em noites quietas, quando o vento sopra e as sombras dançam, sinto que ela ainda está lá, à espreita, esperando por sua próxima visita.